Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi, corretora de imóveis. E olha, gente, mais uma vez, agradecendo aqui as meninas da Table for You, que nos presentearam aqui, ó, com uma tábua, com muitas gostosuras que a gente vai degustar daqui a pouquinho com os convidados. E hoje eu trago uma pessoa muito especial aqui para o nosso episódio. Uma pessoa que atua no mercado imobiliário há bastante tempo e que fez uma transição de carreira dentro do próprio mercado. Camila Mello. Olá. Seja muito bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui com você. Ai, obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui também. Eu acho muito bacana a sua história, né? De você ter todo esse histórico, eu acompanhei o seu trabalho no jurídico. E, de repente, fazer essa transição, né, de sair ali dos bastidores, né, daquela parte, assim, que é uma parte bastante delicada e séria, né, da transação imobiliária, e se aventurar aí na corretagem. Então, eu quero que você se apresente e conte um pouquinho para a gente como é que você veio parar aqui nesse mundo de corretagem. Ah, legal. E é bacana porque você também esteve nos bastidores, né? Sim. Depois eu até fiquei sabendo, a gente pode até comentar sobre isso. Bom, eu sou advogada há 12 anos e antes do mercado imobiliário, na verdade, eu trabalhava no mundo corporativo e multinacionais. Eu sou formada e pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV. E o mercado imobiliário ele surgiu na minha vida assim quando eu precisava escapar. Assim, eu tinha acabado de voltar para o Brasil e eu estava um pouco em dúvida se eu queria voltar para o multinacional, para o mundo corporativo, ou se eu queria ir para um lado mais de empreendedorismo. Foi aí que eu conheci a Remax, eu já conhecia, né, por conta de elos que eu tenho de amizade, com até mesmo meu irmão. E aí eu resolvi me aventurar e não parei, né? Todo mundo que fala que entra no mercado imobiliário é um oceano azul, se apaixona e não consegue Adorei sair essa, mais. Oceano Azul. E aí, com isso, eu fui me encantando cada vez mais. E, assim, tanto o lado técnico-jurídico quanto o lado comercial da corretagem também. Tudo isso eu sinto que tem uma ligação muito forte do jurídico com tudo que a gente vivencia. Até mesmo você que esteve no administrativo, você também deve ter sentido, fez contrato, Sim, sabe como sim. é. E é super importante o corretor ter esse conhecimento, né? Sim, e assim, a minha paixão pelo mercado imobiliário nasceu ali, porque embora eu estivesse ali fazendo a parte operacional, fazendo os contratos, pesquisando documentação, eu tinha um contato com o cliente também e eu participava da jornada dele de venda e compra e realmente é muito encantador, né? E pegando esse gancho, no meu tempo de administrativo, eu vi muita coisa acontecer. A Remax ainda não era a Remax, era a Remo Imóveis, né? Então, não existia esse processo hoje que tem da Remax, de você realmente estudar o imóvel como é um produto exclusivo, de você analisar a documentação, tanto do imóvel quanto do proprietário. E as coisas também vão evoluindo com o passar do tempo. Eu estou falando de 10 anos atrás, né? E eu vi muitos corretores perdendo negócios porque fechava a venda, vinha a documentação para eu elaborar o contrato e ali naquele momento eu descobria que tinha uma ação trabalhista ou que o imóvel não tinha a construção averbada. Isso não é algo tão complicado, mas eu vi situações muito complicadas que fizeram com que o negócio fosse desfeito e o corretor perdeu o negócio. E hoje, como corretora, eu tenho essa expertise assim, de antecipar os problemas. E você tem também, porque eu não sou advogada, né? O conhecimento que eu tenho é do período que eu fiquei ali, eu ganhei realmente bastante conhecimento. Mas você, como advogada, eu tenho certeza que você faz um trabalho assim, perfeito, porque você entende de documentação. Então, quando você vai pegar o produto, você já tem toda essa expertise de analisar e isso deixa o cliente mais seguro ainda, né? Eu imagino que quando você vai se apresentar como corretora, você já tem esse plus no teu currículo, né? E pegando o gancho nisso, como é que você entende que o corretor, qual a importância do corretor entender de documentação? Você acha que ele tem que entender o básico? Você acha que ele tem que entender tudo que possa fazer com que ele consiga antecipar esses problemas que a gente já conhece, né? Qual é a sua opinião a respeito disso? Tá, legal. Já imaginava essa. E é bacana só um comentário também, porque lá nos bastidores no jurídico a gente sempre falava que a Letícia era o exemplo. Eu falava assim, eu quero que todos os corretores façam essa análise dos documentos quando vai mandar a gestão.
Porque, assim, eu não acho que o corretor ele tem que saber tudo, né? Do jurídico mesmo, porque é uma especialização que ele não tem a necessidade, né? Tem um lado comercial que, por exemplo, eu estou tendo que aprender agora. Né? Então, assim, eu acredito que o corretor ele tem que saber o básico, que ao mesmo tempo é o mais importante, até mesmo para passar segurança para o cliente dele. Então, assim, ele não precisa se apresentar como um advogado, né? Tem todo aquele conhecimento técnico, mas a partir do momento que ele demonstra uma segurança para o cliente, eu entendo que isso encaixa também em entender a necessidade do seu cliente, o que ele precisa naquele momento. Sim. Então, assim, se eu encontro um cliente, né, como é o trabalho da Remax, focado no proprietário, no vendedor, e eu demonstro para ele que eu consigo trazer para ele toda a documentação técnica, tirar todas as certidões, analisar uma matrícula, entender se precisa ser feita uma regularização, como você falou, entender se aquela matrícula está penhorada, se tem uma alienação, se não tem, e eu trago essa solução para ele, é melhor para o cliente, que ele vai ver mais, né, vai ver mais qualidade no meu trabalho, né? Sim. E também vai ser melhor para mim na hora de fazer a venda, como você falou. Eu Com vi certeza. inúmeras vezes negociações acontecerem, né, nos bastidores, de que às vezes o corretor, eu teve o caso de uma corretora que, nossa, ela fez foto, fez vídeo, depois a gente foi ver, estava penhorado, aí gera aquela frustração, nossa, mas eu queria tanto vender esse imóvel, etc. E é algo perfeitamente previsível, né? Você consegue saber antes. E é curioso porque você está falando do quanto a gente consegue se antecipar também no tempo. Porque se você pega um imóvel 100% documentado e você tem um comprador à vista, você vai ter o tempo ali de levantar as certidões. Hoje sai tudo muito rápido online. E você pode ter uma transação concluída ali, dependendo se o imóvel está desocupado, né, a pessoa não precisa de um time, o proprietário, para desocupar. Você tem uma transação concluída ali em 20 dias. E quando você tem um imóvel que está faltando averbação ou que tem um processo de inventário, acho que você lembra de uma venda que eu fiz que tinha inventário, tinha um menor impúbere no meio. Sim. E demorou mais de 6 meses para concluir. Então, quando a gente analisa a documentação, a gente também antecipa isso e isso gera segurança. Eu já tive cliente proprietário que achou estranho eu pedir o número da matrícula do imóvel. Como assim? Por quê? E aí, em vez de eu achar ruim, eu tenho que entender que o cliente ele não tem obrigação de saber o que é a matrícula do imóvel. Seria bom se ele soubesse. Sim. Ele não pode ser totalmente leigo. Então, o que eu faço? Eu explico para ele quais são os riscos de eu não olhar a matrícula do imóvel dele numa negociação. E aí você traz o cliente para perto. Né? Então, é realmente muito importante, é um detalhe, né? Eu acho que a gente tem várias formas de buscar esse tipo de conhecimento. Dá para vocês acompanharem o Instagram da Camila, a gente vai deixar aqui no final. Ela posta bastante conteúdo também de documentação. E eu lembro de um que eu achei sensacional, que eu compartilhei, que é a diferença da matrícula com a escritura. Os clientes não sabem, literalmente não sabem. É um dos principais mesmo. Às vezes eu falo para eles, se eu não estou lá pessoalmente, eu falo, faz um videozinho da documentação que você tem na pasta que eu vou sinalizar para você o que é a matrícula, porque eles não sabem mesmo, e é importante ter essa educação. Camila, falando um pouquinho do papel da mulher no mercado imobiliário, né? A gente vem dominando o mercado, isso é estatístico, né? Como você entende o papel da mulher diante desse desafio, né? Desse machismo estrutural que existe? E assim, algumas situações que você vive dentro do ambiente do mercado que deixam isso bem escrachado. Tá. Eu acho que esse machismo, né? A gente fala machismo e a gente volta para o homem, mas na verdade ele enrola até mesmo com outras mulheres, né? Sim, então, assim, o tal do cabo de guerra, né? Eu sempre falo, tem uma frase que assim, seja a mulher que ajuda a consertar a coroa da outra quando ela estiver meio torta, né? Não aquela que zomba da outra, né? E assim, o que eu mais vejo assim relacionado a isso, eu vejo mesmo como o meu papel como advogada, é que eu vejo que assim, a mulher, a partir do momento que ela é bonita, ou seja, se ela, não importa a forma que ela está vestida, não importa o que esteja acontecendo naquela situação, mas é o seu posicionamento, é a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, tudo isso vai demonstrar mais confiança. Só que assim, eu sempre enfrentei, mesmo como advogada no ambiente corporativo, sempre um ambiente com muitos homens. E é normal, principalmente quando a gente está falando de gerência, de cargos mais altos, a gente sempre vê mais homens. Então isso acaba se tornando um pouco mais difícil quando você está ali infiltrada, você ter voz nesse ambiente, né? E cada vez mais a gente vê mulheres empreendedoras, mulheres no poder, né? Só que ainda assim eu entendo que tem muito preconceito e ainda é uma luta muito constante assim das mulheres. Falando um pouco assim da minha experiência com isso, às vezes até mesmo a gente se sente meio assim
como posso dizer, um pouco acuado dependendo do ambiente, né? Se a gente entra no ambiente, uma reunião, a gente vê que só tem homem, ou até mesmo agora como corretora, que eu estou tendo mais um contato, né? Fora de reuniões, etc. Você vai num apartamento, um cliente, e tem 2, 3 homens, e você vai lá visitar pela primeira vez. Mesmo que seja uma situação completamente segura, ainda assim eu sinto que as mulheres, a gente se sente dentro uma instabilidade, né, emocional, assim. Insegurança e às vezes até medo, né? Até o medo. E assim, isso é muito real. E às vezes a gente conversa, né, com homens, eles não entendem. É muito difícil você encontrar um homem que realmente entende que isso acontece. Isso acontece muito, né? Sim. Eu fui criada praticamente com homens, o meu irmão e meu primo. Não era um ambiente feminino e assim eles entendem esse lado porque eles tinham uma mulher dentro de casa. Então tinha uma figura feminina, então não era tanto assim o machismo, mas ele acontece o tempo todo, assim. E eu vejo que é uma luta, tanto que nesse artigo do conteúdo Imob que eu escrevi, eu escolhi até falar sobre o empoderamento feminino. Não era mês de Dia das Mulheres, porque é o mês que todo mundo resolve falar sobre a mulher, né? Sim. E assim, era um mês totalmente atípico, acho que foi até o mês passado. E eu vi lá que, assim, na verdade, a corretagem de imóveis, ela só pode ser permitida para a mulher em 1958. Sim. Então, assim, só nos anos 90 que a mulherada resolveu vir para o mercado imobiliário. E hoje a gente vê dentro da Remax e fora da Remax um monte de mulher sendo premiada, né? A gente destaque, não tem discussão quanto a isso, né? Hoje, em qualquer local que você vai, independente dessas questões de gênero que a gente tem, né, que é bastante atual, sempre tem o banheiro feminino e o banheiro masculino. E há um tempo atrás eu estava pesquisando também sobre a primeira corretora de imóveis, e ela conta que quando ela começou a atuar no plantão de vendas não tinha nem banheiro para mulher. Então, olha, assim, a gente já conquistou bastante coisa, mas a gente ainda tem um trabalho de formiguinha, né, a ser realizado para a gente conquistar o nosso espaço. Dentro da nossa rede, da Remax, geralmente são as mulheres que estão no pódio, né? São as mulheres que estão ali na frente, conquistando, sempre ali ranqueando super bem, performando super bem. Que habilidades que a mulher tem que você acha que potencializa esses resultados? Mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é ótimo. E não deixar a peteca cair, Somos multifuncionais. Não, eu acho que o principal, eu até abordei isso um pouco no artigo que eu me lembro, o principal é que acho que a mulherada ela tem uma habilidade, porque assim, eu vejo que na corretagem, até mesmo como advogada, as habilidades principais estão ali focadas, né? Você tem que ter um pouquinho de marketing, você tem que ter um pouquinho de jurídico, você tem que ter um pouco de comunicação, tem um pouco de inteligência emocional, inovação, criatividade. E acho que a mulherada está mais focada principalmente nesse lado da inteligência emocional. Sim. Eu acho que a mulher ela consegue pensar mais, ver a situação como um todo, analisar aquele cenário, até mesmo antes de responder um cliente, antes de abordar, como abordar numa reunião, o que falar naquele momento, o que deixar de falar. Eu acho que o homem ele acaba não perdendo a paciência, mas esse jogo de cintura feminino no mercado imobiliário, principalmente, ele é bem bacana. A mulher é mais sensível, né? E como a gente lida com vários perfis de clientes, a gente tem clientes mais desafiadores, né? A gente tem clientes mais questionadores. Eu sempre gosto de falar que uma transação imobiliária nem sempre ela é um momento feliz na vida de alguém. A gente associa muito a transação imobiliária ao sonho da casa própria, que é maravilhoso. Mas às vezes a pessoa está numa transação imobiliária, o Peixoto falou disso também essa semana no evento da Remax. Às vezes é um momento de dor, um falecimento, uma viúva que não dá conta o machismo, eu falando, a viúva que não dá conta de viver depois que o marido morre. Pode ser o contrário. Mas são exemplos que existem, que são palpáveis, né? Um divórcio, enfim, às vezes uma pessoa precisa se desfazer de um imóvel porque ela precisa custear o tratamento de um filho que tem uma doença e esse tratamento só tem em Barcelona. Então, eu acredito que pela sensibilidade que a gente carrega, a gente tem mais tato para lidar com essas dores, né? Que não é mimimi, né? A dor do cliente, ela não é um mimimi. O homem, muitas vezes, ele é mais prático, então ele olha, às vezes, para uma dor, né? Não generalizando, tem homens que são incrivelmente sensíveis, mas geralmente essa é a forma como o homem enxerga, né? Meu Deus, os fantasmas se divertem.
Camila, voltando aqui no artigo que você fez, né, que você trouxe os dados de uma pesquisa, você é uma mulher bonita, de presença, e você comentou que você já se sentiu, não é uma situação muito confortável quando você vai visitar um imóvel com 3 homens, por exemplo. Você já viveu, deve ter vivido com certeza, alguma situação que você recebeu uma cantada de um cliente, você estava ali profissionalmente para falar do imóvel e o cliente veio com gracinha, aqueles comentários que a gente sabe, né? Ou de alguma... É uma situação muito interessante também, que você vai atender um casal e a esposa fica te medindo assim de cima e embaixo, olha para você, olha para o marido. Você já passou esse tipo de situação? Como é que você lida com isso? Tá, já. O que acontece, né? E é engraçado que às vezes até a mulherada brinca, né? Uma com a outra. Ó, se a gente vai atender um cliente agora, casal, vai de moletom. Rola aquelas brincadeiras. Vai de moletom. Vai toda, né? E assim, mas nunca aconteceu uma situação, né? É o que eu falei, muito vai da postura também, do posicionamento, né? A partir do momento que você chega, impõe um respeito, dependendo da sua fala, do seu jeito, é o que funciona comigo, né? Não acontece de uma forma muito, assim, descarada, vamos dizer. Uhum. Mas acaba acontecendo, até mesmo como advogada no mercado imobiliário. E eu percebo que o assédio no mercado imobiliário é um pouquinho maior do que a minha vivência corporativa antes. Não sei porquê, mas realmente acontece e rola. Mas não tem nenhuma situação específica, assim, de algo muito vexatório, Muito grave. muito grave que aconteceu. Já aconteceu fora do mercado imobiliário, já teve empresas que, né, superior, assédio moral, sexual, isso acontece, é muito sério, né, é grave, mas não teve nenhuma situação específica que eu possa relembrar, mas isso acontece o tempo todo. Acontece. Acho que E às vezes a gente... jogo de cintura, né, de novo. Sim, e assim, é uma coisa que o olhar já te intimida, né, isso que eu falei da troca de olhar, da mulher encarar você, encarar o marido para ver se ele tá te olhando, o olhar ele já diz isso, né. E assim, a gente, nós mulheres lutamos para conquistar o nosso espaço dentro do mercado, dentro da sociedade, e a nossa força ela ainda é muito pequena, porque ela é muito engessada só em nós, né? Então, assim, como é que você enxerga o papel do homem nessa transformação? No sentido do homem valorizar mais a mulher também dentro do mercado, nas funções que ela exerce. Como é que você acha que o homem pode ser útil, né? Pode fazer a diferença? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu vivencio na minha casa, né? Eu sou mãe de 2 meninos, eu sou a única mulher da casa e tô aí na luta para desconstruir o machismo que eu reproduzi, porque eu venho de uma educação machista, né? É normal, eu nasci em 79, então todo mundo que é dessa época viveu isso. E eu chamo muito meu marido para a realidade, no sentido dele me ajudar e não ficar esperando eu dar ordem, tipo assim, ó, fulano, você tomou seu leite aqui na mesa? Bota sua caneca na pia, lava sua caneca, né? Então eu chamo ele para perto para ele se conscientizar que a mudança, eu sou mãe de 2 meninos, eu sou responsável por educar homens diferentes e deixar homens diferentes para a sociedade. Mas ele como pai, homem, eu acho que o peso é completamente diferente. Entende o comparativo que eu estou fazendo? Com certeza. Quando parte da mulher, a gente está unindo forças ali, mas a gente ainda é a parte mais fraca da corda. Como você entende o papel do homem nesse escopo que eu estou falando? Eu entendo perfeitamente o que você está falando e super concordo, né? A gente não pode generalizar, né, e colocar aqui que todos os homens ainda têm um machismo, ainda rola muito. Eu acho que até mesmo no ambiente Remax, eu vejo que, na verdade, a mulherada é muito respeitada, né, e aplaudida, tanto que elas estão ali, a maioria, né, no palco, sendo premiadas, né. Eu não sou mãe ainda, então eu dou o maior exemplo de homem que foi o meu pai, né, é o meu pai. Então, no caso dele, assim, ele sempre criou uma Camila, assim, empreendedora super poderosa. Então, todas as vezes que eu tinha algum deslize, alguma coisa que acontecia comigo, estava na fase de passar na OAB, aí chorava, ele falava, não tem que chorar. Por que você está chorando? Porque, né, não dava colinho para a filhinha, né? Que é o que normalmente acontece, né, com a mulher, né? Vem aqui dar colo, tadinha dela. Sempre foi, não, por que você está chorando? Você vai continuar chorando? Não, você vai lá e faz de novo a prova, estuda mais uma vez, tenta de novo. E assim, então, ele sempre, né, deu esse maior exemplo. E é o exemplo que eu quero passar, né, até mesmo para os meus filhos, e foi o que eu tive também, até mesmo com o meu irmão, né, ele é meu maior incentivador. Hoje eu falei que vem aqui no podcast, ele me ajudou a escolher a roupa. Ai, que legal, tem todas essas coisas, né, então acho que o homem pode ajudar dessa forma. E no ambiente corporativo,
eu acho que é dar mais voz às mulheres. Então, é como eu falei, a gente está, né, por exemplo, se a gente estiver numa empresa, estiver numa reunião, que sejam só homens ali, por que não ouvir, né, o que uma mulher tem a dizer? Às vezes isso acaba passando batido, né? A gente está numa roda, ali tem 5 homens, uma mulher, ela vai pedir a opinião de todo mundo, sobrou ela, você quer falar? E assim, tipo, te dá aqueles últimos minutinhos, né? Ou seja, não tem o mesmo valor e o mesmo peso. Isso. E tem muitas mulheres que têm muitas coisas boas para compartilhar, né? E, nossa, eu tinha uma pergunta para te fazer que veio aqui na minha cabeça, ela já me fugiu. Peraí que eu vou resgatar ela. Aí vocês cortam e depois vocês montam uma sequência de vídeo aí com erros de gravação, que vai ser bem legal. O Frankenstein, tá, essa entrevista. Lembrei. Camila, esses dias eu estava conversando com um dos diretores lá da Remax, o Léo, né, da nossa regional, e o Léo me falou uma coisa que me marcou muito e eu já trouxe esse assunto aqui com uma outra convidada. O Léo falou da cachaça. Existe uma expressão, né? Qual é a sua cachaça? Qual é aquilo que você não abre mão, que é o seu maior sonho dentro da sua profissão, que é aquilo que te motiva dia a dia a levantar, a enfrentar todas as dificuldades que norteiam o nosso mercado, né? A vida do corretor. A gente amanhece desempregado, a gente lida com o tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então, qual é a sua cachaça? Tá, essa é boa. Não temos cachaça aqui, hein, gente? É água. Acho que eu tenho várias cachaças, né? Como eu falei, né? O principal ali foi, né, fazer essa transição de carreira mesmo, né? Na advocacia para corretagem. E acho que não foi só o financeiro que me incentivou. Foi muito o fato de que eu nunca fui uma advogada convencional, que gosta ali de ir no fórum, de ficar naquela mesmice, ou atrás do computador digitando contrato. Então, acho que no dia a dia, a minha cachaça, lógico, obviamente, são os meus sonhos, são os meus propósitos, as coisas que eu quero conquistar, né? A Camila, como empreendedora agora, né? Na corretagem. E também o fato desse dia a dia de lidar com pessoas, de lidar com o cliente. E o que eu gostava muito na advocacia e gosto também na corretagem é se o cliente está com um problema, solucionar aquele problema. E às vezes a dor do cliente, a dor né? do cliente. E é por isso que eu gosto tanto do modelo Remax de atender o proprietário, porque às vezes é como a gente falou, ele está precisando vender o imóvel dele e aí ele está, às vezes, com uma irregularidade. Então, quando trazer aquela solução para aquele cliente, ou quando eu ajudava os corretores que me pediam, né, quando eu estava na Remax como advogada, isso para mim é muito gratificante. Eu adoro, assim, é o que eu mais gosto. Né? Seria a sua cachaça. E tem um outro exemplo que eu gosto muito também, que são as moedinhas, que eu também ouvi em algum podcast aí que eu consumo. É claro que o nosso objetivo final é concluir uma transação e ganhar dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência do nosso trabalho. Eu falo que o dinheiro, a moeda palpável é muito importante. Eu adoro ganhar dinheiro. O dinheiro proporciona o meu estilo de vida, os meus sonhos, um filho que está estudando fora, uma viagem que você quer fazer nas férias, uma bolsa que você acha linda e, eu tenho dinheiro, vou lá comprar aquela bolsa. Enfim, só que existem outras moedas para mim, né? Existe a moeda ter tempo, de qualidade com o meu filho, poder passear com ele numa tarde durante a semana e de repente me dar o luxo de não atender o telefone, desligar o celular mais cedo, são moedas que não são palpáveis, né? Quais seriam as suas moedas, assim? O que tem valor para você além do dinheiro? Acho que você já falou a questão de resolver uma dor do cliente, mas você como Camila, assim, algo da sua vida pessoal que tem valor para você, que não é o valor do dinheiro palpável. Tá, eu acho que até falando um pouco sobre empreendedorismo e por que eu resolvi sair do mundo corporativo para me jogar nisso. Para mim, nada paga a minha liberdade financeira e liberdade geográfica. Então, assim, eu não suportava ficar 8 horas na frente do computador dentro de uma empresa. E hoje a gente tem essa liberdade, né, na corretagem, no mercado imobiliário. Como você falou, né? Você quer viajar, pegar seu filho amanhã e viajar com ele, você vai. Você quer hoje fazer sua agenda, terminar um pouquinho mais cedo, levar ele no shopping, dar uma atenção para ele, você vai. Você quer viajar com um namorado, você vai. Quer ver os amigos, você vai. Você quer, sei lá, não fazer nada, ir para o salão, fazer o cabelo, você vai. E isso não significa que a gente trabalhe menos. Não, porque hoje mesmo eu estava arrumando o cabelo
E uma pessoa lá do salão, até eu vou postar a foto depois, ela tirou uma foto minha toda trabalhada nos papelotes, com o computador aqui, falando com o cliente, agendando visita, respondendo e-mail. Eu faço corrida de rua, né? Então, por exemplo, eu saio para correr às vezes 10 horas da manhã. E de repente alguém faz um recorte e fala, nossa, que vida fácil de corretora, né? Tá correndo às 10 da manhã. Mas ninguém sabe que eu fiquei acordada ontem, por exemplo, até 11 horas, fazendo uma reunião, fazendo uma mentoria, preparando documentação para subir uma proposta, né? Então, realmente, assim, essa liberdade que a gente tem é inegável, né? A autonomia de tempo que a gente tem. Com Bom, certeza. a gente está chegando aqui no final e eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira que recado você deixaria para as mulheres empreendedoras que estão aí ouvindo e que pensam em empreender dentro do mercado imobiliário? Alguma coisa que de repente funciona para você. Não existe fórmula mágica, mas algo que você possa compartilhar que funciona no seu dia a dia de mulher empreendedora. Tá, eu acho que principalmente para mim agora o que tem funcionado, né? Resiliência. Tem dia que não vai ser fácil, não é mesmo, é como você falou, né? A vida que o Instagram não mostra, que é, né, os bastidores ali. E assim, é o que funciona muito para mim, assim, às vezes eu tô muito cheia, com a cabeça muita coisa, eu pauso, eu paro um pouquinho e falo, peraí, deixa eu me reconectar, deixa eu entender aqui por que eu tô fazendo isso, qual que é o meu propósito com isso, e depois eu volto de novo com mais gás. Então, assim, a dica que eu dou, que é o que eu falo para mim mesma, é não para. Se é o que você quer, continua o caminho, porque, assim, não é sorte, né? Depois vão falar que foi sorte, mas nunca foi sorte, né? Não é sobre sorte. É trabalho. Legal. E pergunta final, que é a nossa perguntinha aqui do podcast, casa é um sentimento, né? Qual é o sentimento que você tem dentro da sua casa? O que significa a sua casa para você? Para mim é família, total. Assim. Sempre foi, mesmo morando sozinha, sempre foi família, assim. Eu acho que não tem alegria maior do que estar entre família, né? Seja irmão, pais, filhos, né, etc. Então, para mim, casa é família. E família tem a ver com lembranças e é o que a gente carrega para a vida, né? Sim. São as lembranças que a gente carrega. Então é isso, Camila, mais uma vez, obrigada. Adorei o papo. Com certeza a gente ficaria aqui horas falando. E espero que você volte aqui muitas vezes para compartilhar muitas outras histórias. E sucesso para você. Obrigada, Lê. Adorei. Mais um!